Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso próximo caso. Hoje um caso longo, né? Um caso comprido, cheio de informação, mas acredito que seja um caso muito tranquilo. Hoje a gente vai ver cuidados básicos para uma paciente idosa com Alzheimer, tá? Então vamos entender o que esse caso está falando pra gente. Então vamos lá. Estudo de caso número 13. Paciente idosa, 75 anos, sistematicamente comprometida por osteoporose e demência, Alzheimer na fase intermediária e que recebe assistência em saúde no âmbito domiciliar há mais de 7 anos. Então essas são as informações sobre o caso. Paciente idosinha, 75 anos, tem osteoporose, ou seja, ela precisa de auxílio para caminhar, para deambular, demência e Alzheimer intermediário. Ela tem suporte domiciliar, ou seja, permanece em auxílio domiciliar por mais de 7 anos. Então ela já tem uma pessoa aqui, né, vocês que cuidarão dela, muitas vezes 2 pessoas cuidando, né, fazendo aí a escala. Os familiares cuidam dela também, tá? Apresenta perda de capacidade para realizar suas tarefas diárias, depende de auxílio constante na realização das mesmas, além de apresentar um comprometimento intelectual e de memória, em que não reconhece os familiares mais próximos. Então ela tem perda da capacidade motora e da capacidade intelectual, não reconhece os familiares, tá? Porém, afetivamente, passa o dia inteiro interagindo com suas bonecas no colo e as compara com seus netos, como se estivessem ainda nessa fase etária. Então ela tem um comportamento infantil. Na verdade, é um comportamento infantil muito ligado com os cuidados que ela teve anteriormente com os netos, tá? Então ela trata as bonecas como se fossem membros da família dela. Usuária de fraldas geriátricas devido à incapacidade de conter suas necessidades fisiológicas, necessitando de suporte constante de um cuidador que é responsável pelo banho, alimentação e higienização da cavidade bucal. Então, os cuidados que são feitos com essa paciente, cuidados troca de fraldas, banho, alimentação por via oral e a higienização oral, tá? Apresenta crises de sono, ficando 2 ou 3 noites sem dormir corretamente, passando noites em claro, o que desencadeia atitudes agressivas e expressões de agonia nos dias seguintes. Então, pelo fato dela ter alguns dias sem dormir corretamente, ela apresenta algumas atitudes agressivas, tá? Então, ela é uma paciente calma, né, que tem um comportamento infantil, afetuoso. Em alguns momentos, quando fica sem dormir corretamente, ela tem esses episódios de comportamento agressivo. A gente já vai entender mais pra frente aqui que ela até tem um medicamento utilizado para essas situações. Sua dieta é caracterizada por alimentos mais pastosos, macios e suplementação alimentar, a partir de um acompanhamento nutricional especializado, tá? Então, alimentação via oral, pastosa. Diante de todas as adversidades da doença, foi realizada uma adaptação residencial para melhor atender a paciente em todas as suas reais necessidades, como a utilização de um colchão especial com bolhas, o qual permite uma massagem leve sobre as costas, banheiro com vaso adaptado e alça tipo corrimão para firmeza, piso do banheiro composto por cerâmica antiderrapante, o chuveiro não possui box de vidro e a ducha de banho é adaptada para que a paciente tome banho sentada em uma cadeira de suporte. Cadeira de rodas especial e quarto individualizado sem móveis para que a paciente não se machuque, além de maior espaço livre. Olha só, gente, então ela tem uma estrutura residencial muito bem adaptada para ela. A família criou essa estrutura, né? Tudo para que ela ficasse no maior conforto possível. O banheiro é adaptado, o quarto dela é adaptado, ela tem um espaço livre, então ela pode tomar a luz do sol ali, ao ar livre na casa dela. Ela tem tudo adaptado, certo? Pensem nisso quando vocês forem escrever os cuidados que vocês terão com essa paciente, tá? Há 7 anos tem um acompanhamento de diversos profissionais da saúde, como fisioterapeuta, que faz exercícios nos membros superiores e inferiores, e massagem para relaxamento muscular, fisioterapeuta ocupacional com exercícios de memória, fonoaudióloga com estimulação da musculatura facial e exercícios para deglutição, fala e respiração,
acupuntura laser, acompanhamento odontológico e consultório, né, um acompanhamento ambulatorial de 2 em 2 meses e domiciliar, além de avaliação médica bimestral. Então ela tem um acompanhamento, um suporte multidisciplinar, né? Então, casa adaptada e o apoio multidisciplinar de diversos profissionais, dentista, fisioterapeuta ocupacional, fonoaudióloga, vocês que estão dando suporte e cuidando dessa paciente, além do médico que vai bimestralmente na casa dela. A paciente está sob ação medicamentosa de Remeron, 15 mg, um comprimido sublingual antes de dormir. Ebix, 10 mg, 2 comprimidos ao dia. Caldê, complementação de cálcio, mastigável após as principais refeições. Beneroc, solução oral vitamínica, 20 gotas no almoço. Tamarine, para o trato digestivo, após o jantar. Excelon, né? Excelon, que é o PET adesivo, 1 após o banho. Rivotril, 3 gotas no período de agitação e agressividade. Cifrol, 1 comprimido à noite, na diminuição da rigidez muscular. Então, ela está em uso de todas essas medicações. Notem, gente, que a medicação dela é uma medicação voltada mais para os cuidados. Ela não tem nenhuma doença, né? Claro, tirando o Alzheimer e esses episódios de demência. Ela não tem hipertensão, ela não tem diabetes, ela não tem problemas cardiovasculares, tá? Então, ela toma medicamentos apenas para o controle do quadro dela de agressividade, medicamentos à base de vitaminas, então complexos vitamínicos de cálcio, justamente para o quadro de osteoporose dela, tá? E também alguns medicamentos, né, aqui no caso, se agitação, o Rivotril, tá? Então, todos os medicamentos já estão com as dosagens, já estão com os horários de medicação, tá? Então, vocês só terão que identificar os momentos em que vocês administraram essas medicações durante o plantão de vocês. Por quê? Plantão, como é que vai ser, né? Vai ser o dia todo, 24 horas, 6 horas, um plantão de 12 horas. Pensem no cuidado das 7 às 19. Ou seja, não é para colocar os horários. Às 7 eu faço isso, 8 eu faço isso. Não precisa, tá, gente? Não precisa. Mas, vocês pensarem nesse período, o que vocês fariam com essa paciente? Será que ela vai almoçar? Será que ela vai tomar banho? Será que ela vai tirar uma soneca à tarde? Será que eu vou levar ela para tomar um banho de sol? Que horário que eu vou levar para tomar um banho de sol? 2 horas da tarde? Meio-dia? O sol a pino? Não sei. Vocês vão me falar quais são os momentos. Medicação. Um comprimido sublingual à noite. Aqui, à noite. Vocês estão até às 19. Tá? Então, antes de dormir. Será que ela vai dormir às 19? Ou será que ela vai dormir umas 9 horas da noite, umas 10 horas? Então, vocês já não vão estar mais no plantão. 2 vezes ao dia esse comprimido. E aí, será que eu tenho que dar durante o meu plantão? Será que eu vou administrar esse medicamento para ela ou não? Aqui, pós o jantar, né, o Tamarine. Aqui, provavelmente, a outra pessoa que tá no outro plantão é que vai administrar o Tamarine. Então, vejam certinho a prescrição, os horários, né, da prescrição, o momento que esses medicamentos vão ser administrados para pensar em qual parte aí que o plantão de vocês vai entrar, tá? Gente, só vou dar um feedback sobre esse caso. Esse caso aqui, ele era um caso voltado para cuidados odontológicos, né? Era um caso odontológico. Tanto que ele cita bastante, né, a higienização, ele mostra fotos da senhorinha indo até o dentista para fazer os cuidados da região oral, tá? Então, eu quis focar aqui nos cuidados gerais, não foquei no cuidado oral dessa paciente, tá? Ela tem até 2 próteses, né, e alguns pinos na região oral, mas eu não quis focar nisso. Vocês só vão citar que vocês realizaram a higienização oral, né, assim como o banho, assim como a troca de fraldas e a alimentação dessa paciente. Hoje vocês serão os cuidadores dessa senhorinha aqui. Podem colocar um nome para ela, né? Como ela não tinha um nome no caso, né, porque não pode, é um relato de caso, podem pensar num nome aí da preferência de vocês para os cuidados com ela hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigada, um bom dia para vocês e qualquer coisa é só me chamar. Beijo!